Olha só, hoje a gente vai mergulhar numa das obras mais curiosas e impactantes do século XIX. Pensa num livro que não foi escrito por uma única pessoa, mas que, supostamente, foi ditado por espíritos. É isso mesmo. Ele apresenta uma filosofia inteirinha sobre a vida, o universo, tudo. A gente está falando de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Para a gente começar a entender essa história, vamos pensar numa pergunta bem fundamental, né? E se fosse possível conseguir respostas assim diretas, do além, para as nossas maiores dúvidas sobre a vida, o universo, o nosso propósito aqui? Pois é exatamente essa premissa super audaciosa que deu o pontapé inicial para essa obra toda. Então, essa história toda começa num cenário fascinante. Tenta imaginar os salões da Europa lá por 1850. A moda da época, o passatempo que tomou conta da sociedade, era uma coisa bem peculiar: as mesas girantes. As pessoas se juntavam ao redor de mesas que, do nada, começavam a se mexer, a dar batidinhas, respondendo a perguntas. O que começou como uma brincadeira, uma diversão, para muita gente começou a parecer, sei lá, algo muito mais profundo. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que um passatempo de salão, uma coisa que parecia tão boba, virou a base de uma doutrina filosófica inteira, super complexa? É aí que entra em cena uma figura-chave: Hippolyte Léon Denisard de Rival. Ele era um educador francês muito respeitado, que depois adotou o nome Allan Kardec. E o interessante é que ele era cético, sabe? Bem metódico. Ele olhou para aquilo e não viu só uma brincadeira. Kardec começou a investigar de forma sistemática porque ele suspeitava que por trás daquelas batidas tinha uma Causa inteligente querendo se comunicar. E olha, Kardec se dedicou por anos a um trabalho que foi, assim, monumental. Ele juntou milhares de perguntas feitas a médiuns de vários lugares da Europa e, com muita metodologia, foi organizando todas as respostas. O resultado disso não foi só um livro contando casos estranhos, não. Foi um sistema filosófico completo, falando sobre a natureza do universo, da alma, do nosso destino. Na visão dele, era como se um véu tivesse sido levantado sobre muitos dos grandes mistérios da vida. Certo, agora vamos tentar entender quais são os pilares dessa filosofia. Basicamente, a obra toda estrutura o universo em 3 princípios que são fundamentais. O primeiro pilar, no topo de tudo mesmo, é Deus. Mas é importante entender que aqui não se fala de um Deus com forma humana ou com sentimentos humanos, sabe? É um conceito bem mais abstrato: a inteligência suprema, a causa original de absolutamente tudo que existe. Depois vem o segundo elemento, o espírito. De acordo com o livro, o espírito é o princípio inteligente do universo. E aqui está uma ideia central, talvez a mais importante. Nós somos esses espíritos. A gente foi criado por Deus, teve um início, mas, olha só, a gente é imortal. E mais, estamos destinados a uma jornada que não acaba nunca, uma jornada de progresso. E por fim, o terceiro elemento, a matéria. Pensa na matéria como o campo de trabalho do espírito, sabe? O elemento que o espírito usa para poder aprender e evoluir. Nosso corpo, o mundo em volta, tudo isso é matéria. E é vista como a ferramenta para o trabalho do espírito. E tudo isso viria de um único elemento primitivo universal, como o livro chama. Ok, então a gente tem Deus, espírito e matéria. Mas como é que funciona a jornada do espírito nesse cenário? A resposta que o livro dá, o conceito central, é a reencarnação. Essa ideia da reencarnação, ela tenta responder uma das perguntas mais difíceis que a gente se faz, né? Por que o mundo é tão desigual? Por que uma pessoa nasce, sei lá, com tudo, saúde, talento, enquanto outra já começa a vida na miséria, cheia de dificuldades? Nessa visão, a vida é basicamente uma grande escola. O espírito é criado simples e ignorante, como diz o livro. Aí ele encarna, ou seja, vem para um corpo físico para aprender as lições através do que vive aqui. Depois da morte, lá no mundo espiritual, ele meio que faz uma autoavaliação, vê o que aprendeu e planeja a próxima matéria, a próxima aula, que é uma nova encarnação. Tudo isso para continuar a jornada em busca da perfeição. E um ponto super importante aqui é que o progresso é visto como uma lei da natureza, uma lei universal. Um espírito pode até ficar parado por um tempo, estagnado por causa das suas escolhas, mas ele nunca anda para trás. A direção é sempre para cima, sempre em direção a um estado mais evoluído. E tem uma analogia no próprio livro que explica isso de um jeito brilhante. É como se, enquanto a gente está encarnado, a nossa visão fosse limitada, como um viajante no pé de uma montanha que só vê o que está na frente.
Mas entre uma vida e outra, lá no mundo espiritual, a gente ganha uma perspectiva total, como se tivesse subido no topo da montanha. De lá, dá para ver todo o caminho que já foi feito e o que ainda falta. Então, se cada espírito está em um estágio diferente dessa jornada, o que isso significa? Significa que o mundo espiritual não é um lugar onde todo mundo é igual. Pelo contrário, existe toda uma hierarquia. O livro descreve essa hierarquia espiritual como algo bem vasto. De um lado, numa ponta, estão os espíritos que são chamados de imperfeitos. Eles ainda são muito apegados à matéria, dominados por orgulho, egoísmo, essas coisas. Já na outra ponta, no topo, a gente encontra os espíritos puros. Eles são totalmente desapegados de qualquer influência material e a única ocupação deles é fazer o bem e ajudar todo mundo a progredir. E segundo essa doutrina, a gente nunca está sozinho. Os espíritos estariam interagindo com o mundo físico o tempo todo, influenciando até os nossos pensamentos. Cada pessoa teria o que eles chamam de espírito protetor, que seria um guia mais evoluído dedicado a ajudar na jornada de cada um. É uma ideia bem parecida com a do anjo da guarda, né? Mas isso tudo leva a gente a uma pergunta que é inevitável. Se o objetivo é sempre progredir e a gente ainda tem ajuda espiritual, por que a vida aqui pode ser tão cheia de dor, de sofrimento? Essa talvez seja a pergunta que todo ser humano se faz em algum momento, né? E a obra dedica uma parte bem importante para tentar dar uma resposta para isso. A explicação que o livro dá é realmente transformadora. A ideia é que as dificuldades não são castigos de Deus. Elas seriam provas, ou seja, desafios para a gente desenvolver virtudes, ou expiações, que são consequências de erros que a gente cometeu no passado. E agora vem a parte mais surpreendente. Seriam lições que o próprio espírito escolhe. Lá no mundo espiritual, lúcido, ele mesmo decide enfrentar aquilo para poder acelerar a própria evolução. E olhando por esse ângulo, tanto a pobreza quanto a riqueza são consideradas provas e igualmente difíceis. A miséria, por exemplo, testa a nossa fé, a nossa resiliência. Já a riqueza é um teste para o nosso caráter, para o desapego, para ver se a gente não cai no egoísmo. No fundo, as duas situações são vistas como grandes oportunidades de aprendizado. Bom, e com tudo isso, a gente chega no ponto mais alto, no ápice moral da filosofia do livro. Afinal, qual é a lei maior? A lei suprema que comanda todo esse processo de evolução? No fim das contas, todo esse sistema complexo de evolução, de reencarnação, de provas, tudo se resume a uma única lei, a lei do amor. E essa lei se manifesta como justiça e caridade. Aquela regra de ouro, sabe? Querer para os outros o que a gente quer para a gente mesmo. Isso se torna o guia definitivo. Ou seja, o nosso avanço espiritual estaria ligado diretamente à capacidade de viver segundo esse princípio. E assim essa análise toda nos deixa com uma reflexão final bem profunda. Se o espírito é mesmo imortal e a evolução não para nunca, o que a obra propõe é que o progresso, tanto nosso quanto de todo mundo, não é só uma esperança, é uma lei do universo, algo inevitável. Sem dúvida é uma ideia muito poderosa para a gente ficar pensando, né?